O chefe da Polícia Federal, André Rodrigues, excluiu nesta quarta-feira 4 a Folha de São Paulo de entrevista coletiva e se recusou a explicar o motivo. Há 2 dias atrás, a Folha de São Paulo publicou uma matéria expondo os erros e falhas do relatório da PF sobre a trama golpista. Mais cedo, este mesmo diretor da PF reafirmou que a imunidade parlamentar não é absoluta, pois o parlamentar iria subir na tribuna e anunciar venda de cocaína e crianças. Abre aspas. Imagina você chegar na tribuna e anunciar venda de cocaína, maconha a crianças. É razoável isso? Disse o diretor da PF a jornalistas. A declaração dele foi uma resposta às críticas de Marcel Van Hatten, que foi indiciado pela PF por discurso na tribuna da Câmara dos Deputados. André Rodrigues também pedirá a abertura de um inquérito contra Marcel Van Hatten por chamá-lo de prevaricador durante audiência na Comissão de Segurança Pública com Ricardo Lewandowski. Mas eu tenho imunidade parlamentar sim, pra falar e pra repetir uma 4ª vez hoje. Isso é entendimento que eu tô fazendo crime contra a honra porque o seu chefe da Polícia Federal, o diretor-geral André, que está aqui, não me prende agora em flagrante delito. Se é um crime contra a honra que eu estou cometendo, que me prenda. Sabe por que não, ministro? Porque a covardia age nas sombras. Quero lembrar que eu não fui preso e o presidente, isso é crime contra a honra, está aqui, estamos diante de um prevaricador que é o diretor-geral da Polícia Federal. Muito obrigado. Por favor, eu não posso admitir que um deputado chame o chefe da Polícia Federal de prevaricador. Repilo veementemente. Delegado Andrei Passos não tivesse qualificação para ser diretor-geral da Polícia Federal. Confesso que eu achava que ele não tinha essa qualificação. Hoje eu tenho convicção de que ele não tem qualificação para ser delegado da Polícia Federal. Porque um delegado da Polícia Federal, hoje, depois de tudo o que aconteceu, depois da manifestação do presidente Arthur Lira, em coletiva de imprensa, dizer, como diretor da Polícia Federal, que não existe imunidade absoluta de parlamentares e fazer comparações esdrúxulas é desqualificar a própria categoria de delegado da Polícia Federal. Vejam só o que disse o delegado, que não tem qualificação sequer para isso. Ele chegou a comparar a utilização desta tribuna por mim a eventualmente termos de ouvir deputados nessa tribuna vendendo cocaína, ou seja, traficando drogas ou vendendo crianças, e que isso seria inaceitável. Mas que absurdo a solidariedade desta mesa e dos colegas parlamentares. Mas quero acrescentar que a solidariedade, como Vossa Excelência bem disse, não é a mim, aliás, ou ao Cabo Gilberto, ou a qualquer outro parlamentar. O deputado Pompeu de Matos fez ontem também uma manifestação aqui da mesa em solidariedade a este parlamento, em defesa da democracia. Não é possível que nós convivamos no Brasil com aquilo que nós já vimos acontecer no passado. Aquilo que Lewandowski ontem disse, o ministro da Justiça, contraria a própria história de Lewandowski como ministro do Supremo Tribunal Federal, porque lá ele defendia a imunidade material. A imunidade, deputado Lafayette, por opinião, palavras e votos, que existe na Constituição brasileira desde 1824. Vossa Excelência, que ontem lançou um livro brilhante, publicado pela editora da Câmara dos Deputados, um livro que trata justamente daquela nossa primeira Constituição outorgada pelo imperador Dom Pedro I, ou seja, sequer foi votada ou debatida no Congresso Nacional, e então já se dava o direito à imunidade por opinião, palavras e votos, que são invioláveis. Os parlamentares, no uso desta tribuna ou em quaisquer outras atividades relacionadas ao mandato, isso já estava garantido lá em 1824, 2 anos após a independência. Pois bem, senhor presidente, ontem Lewandowski, ministro da Justiça, mais uma vez, porque reiteradas são as vezes que este governo tem
denunciado seu autoritarismo e desrespeito às leis, mais uma vez despreza a nossa Constituição. O que Lewandowski defendeu ontem é o mesmo que estava escrito na ditadura de 37 de Getúlio Vargas, do Estado Novo. É o mesmo que na Constituição do regime militar ou da ditadura militar também flexibilizava a imunidade para perseguir opositores. 2 episódios do século passado que o PT de Lula e de Lewandowski querem agora repetir. Isso é muito grave, isso é gravíssimo. Parabéns ao deputado Fraga, que conduziu ontem com maestria uma audiência pública, como aliás só ia acontecer sob a presidência de Vossa Excelência, deputado, em que se pôde ter o mais amplo debate e, ao mesmo tempo, em que se pôde perceber a disfarçatez daqueles que deveriam justamente fiscalizar e fazer cumprir a lei. Eu achava que o delegado Andrei Passos não tivesse qualificação para ser diretor-geral da Polícia Federal. Confesso que eu achava que ele não tinha essa qualificação. Hoje eu tenho convicção de que ele não tem qualificação para ser delegado da Polícia Federal. Porque um delegado da Polícia Federal, hoje, depois de tudo o que aconteceu, depois da manifestação do presidente Arthur Lira, em coletiva de imprensa, dizer, como diretor da Polícia Federal, que não existe imunidade absoluta de parlamentares e fazer comparações esdrúxulas é desqualificar a própria categoria de delegado da Polícia Federal. Vejam só o que disse o delegado, que não tem qualificação sequer para isso. Ele chegou a comparar a utilização desta tribuna por mim a eventualmente termos de ouvir deputados nessa tribuna vendendo cocaína, ou seja, traficando drogas ou vendendo crianças, e que isso seria inaceitável. Mas que absurdo! Mas que comparação sem pé nem cabeça! E o que garante que o delegado possa falar tanta asneira? Este diretor da Polícia Federal é a liberdade de expressão, porque se não houvesse, deveria talvez ele ser censurado por falar tantas coisas, deputado Nicolas. Estapafúrdias! Veja se... Presidente. Eu sei, a mesa está precisando me dar mais uns 2 minutos aí, por favor. Já que a mesa está precisando de tempo também, se puder me dar um pouquinho a mais, eu agradeço. Onde já se viu uma declaração dessas de um delegado da Polícia Federal? Desconhece a lei, desconhece o parlamento e desconhece da democracia. Ontem não quis revelar, aliás, o ministro Lewandowski, o que fazia o seu subordinado, diretor-geral da Polícia Federal, na reunião secreta clandestina no Palácio do Planalto com Lula e mais 3 ministros. O que fazia lá o delegado Andrei? O que fazia lá? Ou será que Lewandowski, na verdade, não é bem chefe dele? E quem continua comandando a Polícia Federal no Brasil é o antecessor que hoje ocupa uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. Ah, talvez seja Flávio Dino mesmo, senhor presidente. Pois lhe digo, e digo a todos aqui, que é absolutamente suspeito que o ministro do Supremo Tribunal Federal, que chefe foi de todos os delegados, inclusive indicou aqueles que hoje estão nas posições de chefia, tenha ele autorizado inquérito para me investigar, que acaba causando posteriormente o meu indiciamento. Por isso, senhor presidente, fica aqui mais uma vez uma manifestação de indignação com o que está acontecendo. Mas, ainda mais do que de indignação, de defesa do parlamento e das prerrogativas que não são minhas, são do povo que me elegeu e do povo que elegeu a cada um de vocês. Porque, como disse ontem, repito, quando se indicia um parlamentar pelo uso da tribuna, se está indiciando
o povo brasileiro. Isso não se faz, isso é agressão à democracia e isso não será aceito por nós. Deputada Antônia Lúcia me pediu 1 minuto, deputado Pompeu de Matos. Vou passar a eles para depois ouvir mais um tempo de liderança. Deputada Antônia Lúcia, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores presidente, deputados. eu só quero, presidente. Só um minutinho, a deputada Antônia Lúcia